problema anunciado. Após queda significativa no repasse do salário educação, prefeituras da macro-região começam a sentir os impactos gravíssimos. Administrações estão usando recursos próprios para custearem serviços básicos na rede de ensino e temem até o colapso. O salário educação é uma contribuição federal para o financiamento de projetos voltados à educação básica. Desde o início do ano, os estados e municípios com maior produção e arrecadação estão sofrendo com queda significativa no repasse dessa verba. Isso porque o STF mudou os critérios de distribuição do recurso, após uma ação movida por governadores do Nordeste. Agora, as prefeituras da macro-região já começam a sentir os impactos dessa decisão. Pradópolis, por exemplo, teve perda milionária e já vê um serviço essencial sendo afetado. E é uma queda muito significativa. Você vê Pradópolis receber 4 milhões, passa a receber 1.415.000 e a gente vai ter que remanejar de algum outro lugar para continuar mantendo a mesma qualidade, a mesma quantidade da nossa merenda, que sempre foi muito boa, né? Tá todo mundo tentando se virar aí para manter o serviço que a gente já oferece na educação. E com certeza alguma coisa vai ficar para trás, porque a arrecadação dos municípios também encontra-se em queda. A cozinha piloto da cidade produz 6.000 refeições por dia. Um trabalho que custa caro. Manter o padrão de qualidade com recursos do próprio município é uma realidade muito distante. A maioria dos municípios estão passando por essa dificuldade, né, no momento de queda na arrecadação, principalmente no recurso estadual. E a gente vai ter que tirar de algum lugar, por exemplo, um investimento que a gente tinha pensado em fazer, a gente nós não vamos fazer para poder continuar oferecendo o mesmo padrão que a gente sempre ofereceu, né, principalmente na nossa merenda. Então, uma obra que a gente pensava em fazer, que usa recurso próprio, infelizmente não vai ser feito. E isso a população, de alguma maneira, vai sentir, né? Em alguns casos, os valores do salário educação sequer são suficientes para custear despesas básicas no setor. Para as administrações de pequeno porte, que trabalham com uma parcela menor de recursos, remanejar verbas significa deixar outros setores de lado. É o que o prefeito de Santa Rosa de Viterbo já precisou fazer. Uma perda de 50% dos recursos que vai nos afetar a todos, né? Principalmente os estados que mais arrecadam com o salário educação. Aqui em Santa Rosa nós temos um caso particular que nós estamos com um projeto pronto para a construção de um centro de atendimento à educação especial. Já temos um recurso provido para isso e o que está faltando para complementar e construir e terminar a construção dessa obra é exatamente o valor de 1.200.000 que será cortado esse ano do salário educação. A cidade de pouco mais de 24.000 habitantes, que antes recebia 2 milhões de reais, agora vai ter apenas 960.000. O problema é que o valor já era insuficiente. Para pagar o piso instituído por lei do magistério, o Fundeb que nós recebemos não está sendo suficiente. Nós temos que complementar com recurso próprio. Nós vamos ter que fazer uma movimentação orçamentária em detrimento de outras áreas, né? Reduzir alguns outros orçamentos de outras áreas, menos saúde, tá? Saúde a gente não vai mexer nada, mas outras áreas nós vamos ter que arcar, vão arcar com essa perda do salário educação. A Frente Nacional de Prefeitos enviou um documento ao governo federal solicitando recursos emergenciais para compensar a queda na arrecadação. Cidades de estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já estão sofrendo impactos significativos. A solicitação é para que o governo adote medidas que amenizem os efeitos catastróficos à educação e às contas públicas municipais. A gente conta com o apoio da Frente Nacional, da Confederação Nacional dos Municípios, que estão se mobilizando para tentar fazer alguma recomposição via parlamento, via os deputados, para que seja recomposta essa perda nossa, né? Porque não é justo, né? Tirasse de algum outro lugar, da arrecadação da educação, não tirar de nós, das nossas cidades, para mandar para eles. Tem os exemplos aí que mostrei para você, de cidades que recebia 700 mil, vai passar a receber 4 milhões.
do dia para a noite. Então, a gente espera que realmente os deputados pensem com carinho, porque essa queda vai impactar muito, não só em Pradópolis, mas em todas as cidades, principalmente do estado de São Paulo. Nós esperamos que o governo federal faça uma compensação, né? Que faça uma redistribuição e compense essa perda que nossos municípios terão. Ou uma emenda constitucional. O estado de São Paulo tem um retorno do que ele produz assim muito, mas muito menor do que outros estados. Então, mais uma vez, a locomotiva do Brasil vai ter que arcar com as consequências. Alice Carvalho, de Pradópolis, para o Jornal da Clube. Vamos repercutir mais esse assunto, que é um verdadeiro problema de fato, né? Com o cientista político Isaac Barreto. Isaac, em apenas 3 meses, as prefeituras já começaram a sentir os impactos desse considerável corte no salário e educação. O quanto isso é prejudicial para a administração pública por ter que usar os seus recursos próprios para continuar bancando esse serviço básico? Boa tarde, muito bem-vindo aqui, Isaac. Boa tarde, André, e a todos que nos assistem. Olha, é extremamente prejudicial para as prefeituras, né? O orçamento municipal ele já é muito apertado, até pela capacidade de arrecadatória, né? A capacidade arrecadatória dos municípios. Então, fica extremamente prejudicado o serviço público nos municípios aqui da nossa macro-região. Sem verba suficiente, o essencial já está sendo afetado. Isso significa que os investimentos, não só em educação, não só devem ser prejudicados, né? E, na verdade, qual que é o impacto disso quando a gente pensa para o município de pequeno porte, quando a gente analisa essa falta de recursos, Isaac? Olha, os municípios de pequeno porte, eles vão sentir muito mais, né, do que as regiões maiores, né, os municípios maiores, porque esses recursos acabam indo para os investimentos básicos da cidade. Então, imagina só, você ter que utilizar os poucos recursos que você tem com o serviço básico. Então, você pega, por exemplo, os municípios menores, a arrecadação estadual e federal que eles recebem, os repasses que eles recebem, são muito importantes dentro desses orçamentos. Então, eles vão ser realmente muito prejudicados e precisam encontrar uma forma alternativa para esses recursos que foram suprimidos pelo STF. O problema acontece justamente, né, então, Isaac, porque o STF decidiu tirar recursos dos estados e municípios que mais arrecadam e repassar para aqueles que menos arrecadam. Como é que você avalia essa situação? Olha, André, o Brasil é um país injusto, né? Aquele que produz mais acaba sofrendo em consequência daqueles que produzem menos. É uma injustiça o que o STF fez. Apenas colocando 9 estados do Nordeste, sendo essa maior arrecadação, porque esse bolo foi alterado por conta disso. Então, o STF atrapalha quem produz mais. É só imaginar, você que está nos assistindo, você trabalha o mês inteiro e 40% daquilo que você produz na tua casa vai para o teu vizinho. Quer dizer, não faz sentido. O STF atrapalha aqueles que produzem ao invés de estimular para que os outros estados produzam mais e tenham mais recursos. A Frente Nacional dos Prefeitos já está se mobilizando junto a outros órgãos. Existe alguma maneira de tentar reverter essa situação ou compensar de alguma outra forma para que as cidades da macro-região voltem a receber essa verba? André, eu não vejo solução jurídica para esse caso, até porque a decisão do STF ela é muito contundente. O que a Frente Nacional dos Prefeitos deve e pode fazer é buscar alternativas para que esses recursos que foram suprimidos pelo STF sejam encontrados de outra forma dentro do orçamento. Mas essa decisão do STF, ela basicamente não há como ser alterada, juridicamente falando. Então, os prefeitos devem forçar com os deputados e senadores a que a gente encontre uma solução para as cidades. Como nós vimos na reportagem, os recursos do salário educação sequer são suficientes, Isaac, para custear serviços básicos do setor da educação. Perder mais da metade dessa verba se torna um transtorno imenso, com certeza, né? Sim, André, com certeza. E o que é importante dizer é o seguinte, esse recurso que hoje não chega na escola, que não chega no setor da educação das cidades, ele vai ter um reflexo daqui a 15 anos. Então, uma merenda ruim servida hoje para uma criança de 5 anos, a gente vai ter, de fato, o reflexo de quanto isso foi prejudicial daqui 10, 15 anos.
Então, nós temos que ter consciência de que todo recurso para a educação é importante. E lembrando que os municípios têm a obrigatoriedade constitucional de investimento de 25%. Então, a gente fica claro que outros setores dos municípios serão prejudicados porque os municípios precisam investir ainda assim 25% daquilo do total que arrecada no município. E é muito triste, né, Isaac, quando a gente analisa que a educação do país é tratada dessa maneira, e aí sendo assim por parte do governo federal, dos estados, dos municípios, a educação tem que ser prioridade em qualquer esfera, né, Isaac? Exatamente, André. Imagina só, a gente tem um presidente que fica viajando, gastando dinheiro com imóvel e as nossas crianças ficam sem merenda. Quer dizer, é uma coisa completamente incongruente e que não deveria acontecer num país que deseja ser um país de primeiro mundo. Isaac Barreto, cientista político, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um forte abraço, querido, até mais, viu? Um abraço a todos, obrigado.